Aleluia. Leiamos juntos nesta noite Marcos, capítulo de número 5. Então leiamos juntos Marcos, capítulo de número 5 em oração. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia,
e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. O nosso tema de hoje neste capítulo 5 de Marcos é, diga, fé. Está escrito na palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Mas vamos nos lembrar que nós já ministramos aqui algumas vezes este ensinamento de que existem dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. Diga, fé natural, fé sobrenatural. A fé natural tem esse nome de natural porque ela vem no bojo da natureza humana. Todo homem tem fé. Todo homem tem fé. Todo ser humano é dotado de fé natural. Essa fé natural, ela não salva.
Essa fé natural é aquela fé que a pessoa, o homem natural, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus, para eles são loucura, e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele, na medida em que ele cresce, que ele recebe uma formação pessoal, uma formação familiar ou social, ele vai escolhendo elementos nos quais ele vai depositar, colocar a sua fé natural. Ok? Tem até pessoas que pela sua formação no mundo, decidem acreditar que Deus não existe. Aí essas pessoas põem a sua fé natural na inexistência de Deus e fica declarando por aí, não, para mim Deus não existe. Fé na inexistência de Deus é uma das formas dos homens usarem a fé natural. Muitos colocam a sua fé em Deus e no Deus verdadeiro, mas não significa que eles têm salvação, porque a fé natural, mesmo que a pessoa, por causa da sua formação, da educação que recebeu, da tradição familiar que recebeu, mesmo que coloque a sua fé em Deus, essa pessoa não vai ser salva. Simplesmente porque a fé natural não salva. A fé natural não salva. É a mesma fé que as pessoas colocam em superstições. É a mesma fé que as pessoas colocam na Mega Sena e vai lá na casa da lotérica fazer uma fezinha. Eles mesmos falam, estou fazendo uma fezinha. Essa fé natural. É a mesma fé que pessoas colocam no seu time de futebol. É a mesma fé que as pessoas colocam em todas as ramificações religiosas que existem no mundo. Religião não é bíblico, não é de Deus. O cristianismo genuinamente bíblico nunca foi uma religião. O cristianismo, entre aspas, transformado no mundo pelos homens em religiões cristãs ou religiões ditas cristãs, é um cristianismo falso. Ele não é bíblico, porque biblicamente o cristianismo não é religião, o cristianismo é vida. Jesus disse, eu sou a vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus nunca disse assim, olha, eu vim trazer para vocês uma nova religião. Eu vim trazer para vocês uma nova opção de religião. Aí no mundo tem muitas opções de religião para qualquer um escolher a seu bel prazer. Eu vim só trazer mais uma. Eu estou trazendo mais uma religião, mais uma opção de religião para vocês escolherem. Religião é escolha humana. As pessoas escolhem porque não conhecem a Deus, mas têm a sua consciência pesada por causa do pecado, e elas têm que buscar um alívio para essa consciência pesada, e eles buscam esse alívio numa religião, numa religiosidade, seja ela qual for. Então, em toda a história da humanidade surgiram, por exemplo, religiões politeístas, em que as pessoas, esses homens e mulheres naturais,
colocaram, pela sua formação, colocaram a sua fé nesses falsos deuses que existiram. Os cananitas eram politeístas, os egípcios eram politeístas, os gregos eram politeístas, os nórdicos eram politeístas. São religiões politeístas que acreditam em muitos deuses, e muitas pessoas, pegam a sua fé natural e colocam nesses deuses, nessas religiões. Mas existem também religiões monoteístas, que creem em um só Deus, onde as pessoas vão colocar a sua fé naquelas práticas religiosas, naqueles rituais religiosos mandados pela sua religião. O judaísmo é uma religião monoteísta, o islamismo é uma religião monoteísta, e assim existem muitas. O cristianismo religioso, que não é bíblico, também é uma religião monoteísta. Então, muita gente, pela sua formação pessoal, decide colocar a sua fé natural em um só Deus, em uma religião monoteísta. E nós temos religiões que são religiões declaradamente diabólicas, satânicas. Todas as outras também são, mas essas aqui são declaradamente. Que são todas as religiões que vêm da ramificação da religião mais antiga entre os homens ímpios, que é o hinduísmo. O hinduísmo, da onde vem o budismo, da onde vem o espiritismo, e da onde vem um monte de outras religiões que invocam mortos, que invocam demônios, invocam espíritos malignos. Por quê? Porque eles acreditam nisso. É nisso que eles colocam a sua fé natural. E mesmo nas religiões cristãs, ditas cristãs, muita gente coloca a sua fé natural em Jesus. E não é porque essa pessoa colocou a fé natural em Jesus que ela tem salvação. Ela não tem salvação mesmo crendo em Jesus, porque está crendo em Jesus com a fé errada, com a fé natural. Entre o mundo evangélico, amados, não acredita que todo mundo aí é crente de verdade, não. É crente pela fé sobrenatural, não. Muitos são crentes pela fé natural. Colocaram a sua fé em Jesus, mas de forma religiosa, é a fé natural, e acabam até colocando a sua fé em pessoas. Eu creio muito na oração daquele pastor, eu creio muito naquele pastor, o pastor que nós cremos é Jesus. Eu creio muito naquele pastor. Coloca fé em pessoas, ou coloca fé em denominações. A minha fé está nessa denominação, porque essa denominação tem tantos anos de idade, ela tem em muitos lugares no Brasil e fora do Brasil, uma denominação grande, famosa. Eu creio nessa denominação. Ela põe a fé na denominação. Tudo isso é o que as pessoas fazem com a sua fé natural, porque é da natureza humana. E todo ser humano vai ser motivado de uma ou de outra forma a colocar essa fé em alguma coisa. Mas nenhum deles tem salvação, porque a fé natural não salva. A salvação está na fé sobrenatural. E a fé sobrenatural tem esse nome de sobrenatural, porque ela não vem no bojo da natureza humana. Essa fé sobrenatural é dom de Deus.
Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Fé sobrenatural, hein? E isto não vem de vós, não vem da vossa natureza humana. É dom de Deus, vem do alto, vem de Deus. Essa é a fé que procede de Deus, é dom de Deus. E essa é a fé que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, a fé não é de todos. Qual é a fé que não é de todos? A fé sobrenatural, porque a natural é de todos, mas a fé sobrenatural, ela não é de todos. De quem ela é? Tito, capítulo 1, versículo 1. A fé sobrenatural é a fé que é dos eleitos de Deus. A fé que é dos eleitos de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 1. Isso é muito importante aqui, para o Espírito de Deus quebrar aqui na nossa cabeça os paradigmas religiosos que escravizam as pessoas na religiosidade. Tá? Na religiosidade. E um desses paradigmas é você pensar assim: olha quantas igrejas, quanta igreja grande e quantos crentes. Tem gente aí lutando aí, sabe? É uma luta vã, essa não é a nossa luta, mas tem gente aí lutando no Brasil para que o número de evangélicos ultrapasse o número de católicos. Primeiro, isso nunca vai acontecer. E segundo, esse não é o plano de Deus, essa luta é vã, a nossa luta não é essa não, tá? Isso é vão, porque as pessoas olham, quantas igrejas, quantos crentes, e pensam que tudo isso vai para o céu. Não, só os eleitos vão para o céu, porque eles são aqueles escritos em Efésios 1:4, que Deus escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. E a esses aí Deus concede o dom da fé sobrenatural. Olha, preste atenção no verbo colocar. Eu falei que a fé natural, as pessoas colocam no que elas quiserem. A fé sobrenatural não é assim. A fé sobrenatural é a fé que Deus colocou em nós. Deus é quem colocou em nós. Deus é que nos presenteou com a fé sobrenatural. Aleluia? Muito bem. A fé natural também pode promover muitos milagres, hein? Pode promover milagres, pode promover curas. Isso não significa que ela é sobrenatural, não, ela é natural. Mas tem uma coisa que ela nunca pode promover: salvação não promove. Só a fé sobrenatural promove salvação. Essa fé que é o nosso tema de hoje aqui em Marcos capítulo 5. Nas divisões e subdivisões que eu venho passando para vocês, tá? Eu passo para vocês aqui, passei na semana passada, essa subdivisão aí que abarca esses dois capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. Capítulo 4, que nós lemos aqui a semana passada, e o capítulo 5 de hoje, com esse título aí, repita: Parábolas e Sinais. Aleluia. Muito bem, então, Jesus conta parábolas. Por quê? Porque parábolas é uma linguagem antropomórfica. Antropomórfica significa na forma do homem. Jesus
anuncia coisas espirituais, coisas celestiais, coisas sobrenaturais, usando elementos naturais, tá? Do dia a dia das pessoas daquela época, e criando então essas parábolas, que são comparações, metáforas, para as pessoas, a partir das coisas que elas conhecem no seu dia a dia, de coisas visíveis, ter algum entendimento das coisas invisíveis, das coisas espirituais. Essas são as parábolas. Jesus também opera milagres, curas, tá? E milagres, além de milagres, tem mais 3 nomes, são milagres, sinais, prodígios, maravilhas, tá? Esses sinais, esses milagres de Jesus, desses 4 nomes, eu gosto muito da palavra sinais, porque Jesus não fez milagres por fazer. Jesus não curou por curar. As curas milagrosas e os demais milagres de Jesus, que não são curas, são outros milagres, foram realizados como sinais, para sinalizar para a palavra. Eu expliquei para vocês, né, o sinal que termina o capítulo 4. Hoje eu vou explicar para vocês os 3 sinais que estão no capítulo 5. Então vamos ver aqui, ó, parábolas e sinais, né? No capítulo 4, do versículo 1 ao 34, diga parábolas. E do capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 5, versículo 43, diga 4 sinais. Esses 4 sinais estão descritos assim, ó: sinais distintivos, Marcos 4, 1 até o 5, 20, diga sinais distintivos. O que significa isso? São sinais que trazem lições distintas. Através deles, Jesus ensina coisas distintas, coisas diferentes, tá bom? Sinais distintos. E nós temos do 21 ao 43, diga, sinais intercalados. Quando um milagre acontece no meio de outro. Quando Jesus estava providenciando um milagre, que era a cura da menina, a mulher no meio aí foi curada, ok? De hemorragia. Muito bem. Os sinais distintos, né, termina no capítulo 4, aliás, começa no capítulo 4, tá? Os sinais distintos começam no capítulo 4. Por gentileza, eu cometi um erro aqui, nesse número 1 aí, não é 4:1, é 4:35, tá bom? Sinais distintos aí, 4:2.1, tá vendo aí? Não é 1, é 35, tá bom? Então aí onde está o número 1 aqui, vocês coloquem aí o número 35. Vou colocar aqui também, ó, 35, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Então pronto, tá feito aí. Tá bom aí, 4:35. Se o Luciano conseguir corrigir aí para o povo que está à distância, viu, Luciano? Fica à vontade. Então, 4:35. Agora tá certo. Os sinais distintivos começam no 4:35 e vão até o 5:20, porque são 2 sinais. O primeiro sinal é o que termina o capítulo 4, e eu já falei dele para vocês na semana passada, porque semana passada lemos o capítulo 4, que foi Jesus acalmando a tempestade. Esse sinal representa, que eu falei a semana passada, que nós somos o barco. As tempestades, os ventos, as ondas, são as aflições e tribulações que nós temos que enfrentar no mundo. Mas nós estamos muito bem acompanhados, porque Jesus está no barco.
Jesus está em nós e Ele acalma tudo isso e nos dá paz e serenidade. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Esse é o significado deste sinal, ok? Desse sinal distintivo. O primeiro sinal que nós lemos aqui hoje no capítulo 5 foi Jesus expulsando o demônio daquele Gerazeno. Era uma região que existia no lado oriental do Mar da Galileia, lá em Israel, que era chamada de Gerasa. Alguns gostavam de chamar aquela região de Gerasa e outros gostavam de chamar aquela região de Gadara. Por quê? Porque aquela região toda, ela era chamada de Decápolis. Decápolis eram 10 cidadezinhas que ficavam ali, e as duas maiores, uma se chamava Gadara e outra se chamava Gerasa. E por isso que vai ter alguns evangelhos dizendo que aquele endemoniado era o Gadareno, fazendo referência à cidade de Gadara. E Marcos usa aqui Gerazeno, fazendo menção à cidadezinha de Gerasa, ok? Bom, Jesus expulsou esse demônio desse homem, que disse que o nome dele era Legião, porque tinha muitos demônios. Por que tinha muitos demônios nesse homem? Por que tinha uma legião nesses homens, de demônios nesse homem? Pelo seguinte, por aquilo que Jesus falou em outro lugar, tá? Que quando um espírito imundo sai de um homem, ele volta. E quando vê aquele homem representado por uma casa vazia, pega 7 espíritos piores do que ele traz para aquele homem. E o estado daquele homem fica pior. Tá? Quando Jesus disse isso, que ele estava falando acerca de quê? Ele está falando acerca de uma coisa que não é bíblica, não é de Deus, é uma prática religiosa chamada exorcismo. Que surgiram aí, depois que surgiu aí na década de 70, 80, né, um filme chamado Exorcista, daí para cá surgiu tem um monte aí de filmes, até séries de exorcismos, né, de exorcistas. Jesus condenou, ao falar esse negócio do demônio que vem com mais 7, ele condenou o exorcismo. O exorcismo começou a ser uma prática em Israel durante os 400 anos do período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, entre o Antigo e o Novo Testamento, teve um período de 400 anos, e nesse período de 400 anos, tá, os judeus se reorganizaram como uma religião oficial, a religião oficial da nação. E essa religião tinha vários elementos. Foi daí que surgiram coisas que a gente não lê no Antigo Testamento e lê no Novo. Surgiram sinagogas, no Antigo Testamento não tem sinagogas, mas no Novo tem sinagogas. Surgiram linhas religiosas como os fariseus, você não lê isso no Antigo Testamento, só aparece no Novo. Os saduceus, outra que não aparece aqui são os essênios, mas aparece na história. Apareceram as escolas rabínicas, e apareceu também, nesses 400 anos, entre os judeus, tá, uma ala religiosa judaica, de sacerdotes judaicos que praticavam o exorcismo. O exorcismo não nasceu aí no judaísmo, não. O exorcismo ele já vem lá do hinduísmo. As religiões hinduístas, elas também exorcizam, elas expulsam demônios de uma pessoa, só que elas não chamam de expulsar demônios. Geralmente é chamado de descarrego, a sessão do descarrego.
que acontecia nos centros espíritas e depois na Igreja Universal, exceção do descarrego, de exorcizar. Então a pessoa ia lá no centro espírita, por exemplo, né? Porque ela estava muito carregada e ela ia participar de uma sessão do descarrego, e lá então o médium espírita tirava o demônio que estava nela. Só que esse demônio voltava depois com mais 7. Jesus condenou o exorcismo, porque o exorcismo é isso: tira o demônio e ele volta com mais 7. Ele volta com mais 7. Saiu no Jornal Popular alguns anos atrás, tem décadas, umas 2 décadas atrás, de um fato que aconteceu em Goiânia, por isso que eu posso falar aqui, porque saiu no Jornal Popular, de uma mulher que morreu na Igreja Universal, porque ela estava possuída de tantos demônios, que eles levaram ela lá para cima, para o altar, e numa bobeira que o pastor lá da igreja deu, os demônios nela fizeram ela pular de cabeça lá de cima e bateu com a cabeça no chão e teve traumatismo craniano e morreu na hora. Aí os parentes foram entrevistados pelos repórteres do Jornal Popular e disseram assim que ela já frequentava essa igreja há 10 anos. Há 10 anos frequentando a igreja e ainda está possessa. O que é isso, irmãos? Porque essa igreja pratica exorcismos. Só que esses demônios que eles expulsam voltam com mais 7 e o problema da pessoa fica pior. Jesus não faz exorcismo e Jesus não nos ensinou a fazer exorcismo. Jesus nos ensinou a expulsar os demônios. Expulsar demônios é outra coisa, tá? Os judeus praticavam isso, só voltando um pouco, lembra no livro dos Atos dos Apóstolos, que 7 filhos de um judeu chamado Seva tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, e invocaram, eles não eram cristãos, mas invocaram o nome de Jesus, né? E o de Paulo, né? Fala assim: nós expulsamos vocês, demônios, você demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio respondeu para eles assim: não, nós conhecemos Jesus, e também sabemos quem é Paulo, mas vocês são quem? Eles eram 7 filhos de um judeu que praticava exorcismo. Porque aprendeu isso aí antes da vinda de Jesus, aí nesses séculos antes de Jesus. E aí eles não podendo expulsar o demônio, porque eles não tinham essa autoridade de expulsar em nome de Jesus, o homem endemoniado pulou em cima deles, deixou isso tudo machucado e rasgado. Então, Jesus, a palavra de Deus é contra exorcismo. Jesus ensinou a expulsar demônios. Nós vamos ver aqui também em Marcos 16, como um dos sinais da fé: expulsarão demônios. Os que crerem em mim, expulsarão demônios em meu nome. Expulsar demônios é uma palavra que significa conquista. Conquista de território. Quando Deus preparou o povo de Israel, o povo hebreu, para conquistar a terra de Canaã, uma das ordens era: expulsem os cananitas de lá. Eles estão ocupando a terra, mas eu estou dando essa terra para vocês, como eu prometi aos seus pais, aos seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E vocês vão entrar lá e vão expulsar de lá os cananitas, e vocês vão ocupar o lugar deles. Vocês vão ocupar as cidades deles. Vocês não construíram essas cidades, mas eu estou dando essas cidades para vocês. Vocês vão ocupar as casas deles. Eles construíram as casas e eu vou dar as casas deles para vocês. Vocês vão ocupar as fazendas deles.
As fazendas eram deles e eu estou dando para vocês. E aí entrou Josué com o exército de Israel. Pode ler no livro de Josué, é a conquista de Canaã, e a nação deixou de chamar Canaã para chamar Israel. O povo de Deus conquistou a terra de Canaã, expulsando de lá os seus antigos donos, os cananeus, heteus, heveus, gergazeus, filisteus, cadmoneus e todos aqueles povos que terminavam com eus. Isso é o que significa expulsar demônios, tá? Ou seja, expulsar demônios significa evangelizar a pessoa. Evangelizar a pessoa. O que é evangelizar? Você anuncia Jesus. Se Jesus entrar na vida dessa pessoa, não tem lugar mais para os demônios, eles são expulsos. E esse demônio que saiu dessa pessoa volta e vê que a casa não está vazia, porque Jesus está vivendo lá dentro. Aí ele não pode voltar com mais 7, porque Jesus está lá. No exorcismo eles voltam, porque a casa fica vazia. Eles expulsam o demônio, mas Jesus não entra lá. A pessoa fica vazia, aí os espíritos vêm e enchem, e aí ficam possessos. Esse homem aqui estava possesso, provavelmente, porque ele não começou a ser possesso por uma legião, ele começou a ser possesso por um demônio, e aí os pais ou parentes levaram ele, ou chamaram algum exorcista, para expulsar. Expulsou, veio mais 7. Aí veio de novo, levaram no exorcista. Expulsou 7, veio 14. Pode fazer a tabuada de 7 aí, né? Até o final da tabuada. Aí dá a legião. Quando Jesus chega diante desse homem, ele está possuído por uma legião de demônios. E o demônio lá dentro fala: meu nome é legião, porque eu não estou sozinho aqui, somos muitos aqui dentro desse homem. Tá? A expulsão de demônios representa conquista. Jesus entra, os demônios saem. E não há lugar mais para eles voltarem. Porque Jesus está enchendo essa casa. Jesus está morando nessa casa. Agora, onde Jesus não mora, é ruína. Onde Jesus não mora é casa abandonada, é casa vazia. Onde Jesus não mora é ruína, onde demônios gostam de entrar e habitar. Em ruínas, em vidas arruinadas, porque são vidas vazias, vidas sem Jesus, estão abertas para Satanás entrar e os seus demônios. Bom, isso foi entendido, né? Agora nós temos aqui 2 sinais intercalados que eu coloquei aqui, que é a filha de Jairo, né? A filha de Jairo e a mulher que tinha uma hemorragia. Bom, a filha de Jairo, primeiro, quando Jairo chegou, ele disse para Jesus que ela estava doente, era uma doença grave, e ela estava a ponto de morrer com aquela doença, e ele acreditava, ele veio para Jesus porque ele tinha a fé que Jesus, impondo as mãos sobre ela, ela seria curada. Enquanto estavam indo, Jesus aceitou ir com ele. Enquanto estavam indo, aí veio essa mulher que há 12 anos, né, sofria de uma hemorragia, já havia gastado todos os seus bens com os médicos e nada de resultado. Ela continuava tendo essa hemorragia, mas ela também já tinha ouvido falar de Jesus. E como ela tinha ouvido falar de Jesus, ela creu. E aí ela mesma, né, ela mesma pensou em um ato
de fé, ok? Existem atos de fé, tá? Atos de fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver em obediência à palavra, e viver em obediência à palavra vai nos levar a ter atos de fé. Essa mulher, ela teve um ato de fé. Ela deve ter pensado assim: olha, aquele homem lá é o chefe da sinagoga, né? Ele é um homem importante. Por isso ele chegou e pediu para Jesus ir na casa dele para curar a filha dele. E Jesus está indo, mas eu não me sinto assim uma pessoa importante para chegar lá e pedir isso para Jesus. Eu me sinto muito pequena para chegar lá e pedir para Jesus como ele fez. Não tenho essa coragem, não. Jesus é um homem muito importante. Mas eu vou fazer uma coisa: ele é tão poderoso, eu sei que ele é tão poderoso, que se eu me esgueirar aqui no meio dessa multidão, chegar perto dele só para tocar na orla das suas vestes, eu tenho certeza que eu ficarei curada. Fé é certeza, fé é convicção. Essa mulher não foi ali fazer uma tentativa, vamos ver, quem sabe eu vou ser curada. Não, ela foi com certeza, com convicção de que ela seria curada. Então ela toca nas vestes, né, e é curada por Jesus. Aleluia. Ela toca nas vestes e é curada por Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Aleluia. Conhece esse corinho? Tocar nas vestes. Ela chegou com esse ato de fé. E, amados, a fé verdadeira, a fé sobrenatural, a fé é infalível. Por isso está escrito em 1 João capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ela foi curada imediatamente. Por ela sairia dali e ficaria dando glória a Deus na sua vida. Mas Jesus não permitiu isso. Alguém me tocou. Que é isso, mestre? Está todo mundo tocando em você aqui. Aham. Tem muita gente me tocando aqui, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Tem muita gente por aí que diz que crê em Jesus, mas os eleitos creem de uma forma diferente. Os eleitos creem de uma forma diferente. Alguém me tocou, está todo mundo me tocando aqui, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Em outro evangelho, está escrito, né, Mateus ou Lucas, Jesus dizendo: saiu de mim poder, saiu de mim aqui virtude. Quem foi? A mulher: mestre, fui eu mesmo aqui. E contou para Jesus a sua história, e Jesus disse para ela, né, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia, amados. Jesus é maravilhoso. Aleluia. E aí então, enquanto isso acontecia, chegou uma notícia, né? Chegou uma notícia da casa de Jairo que, não adianta mais não, a tua filha morreu.
Jesus entendeu que Jairo acreditava que ele poderia curá-la, mas nunca pensou que ele poderia ressuscitá-la. Ou morreu, acabou. A mesma coisa aconteceu lá em João 11, quando Lázaro morreu. As pessoas falavam assim: puxa, ele não curou o cego, ele não poderia também ter curado esse homem, Lázaro, que ele amava tanto? As pessoas criam que Jesus podia curar, mas crer que Jesus pode ressuscitar é algo muito maior. A fé delas não chegava a esse ponto. A que ponto chega a sua fé em Jesus? A fé delas não chegava a esse ponto. E quando ouviu, então, quando Jairo recebeu essa notícia, Jesus logo falou com ele assim, agora foi esse que eu coloquei no slide. Jesus disse para ele só essa frase, não temas, crê somente. Repita aí. Você só precisa crer. Você só precisa crer. No Evangelho segundo João, tem umas pessoas que chegam para Jesus e perguntam para ele assim: mestre, mestre, ensina-nos a fazer as obras de Deus. Aí Jesus fala assim: que obras? No plural? Jesus colocou no singular. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é a fé. É a fé, é que creiamos. Justificados, pois, mediante a fé. Romanos 5:1, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé que Deus deu a cada uma daquelas pessoas que foram citadas em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício agradável. Pela fé, Enoque andou com Deus, e Deus se agradou tanto dele que não deixou ele morrer, não deixou ele passar pela morte física, o tomou para si, o arrebatou ao céu. Pela fé, Noé construiu a arca na frente de homens incrédulos que zombavam dele. O que é isso? Construindo um barco aqui quando está tudo seco. E Noé continuou construindo, porque está seco por enquanto, vocês vão ver daqui a pouco. E salvou toda a sua família e muitos animais. Pela fé, Neemias e os homens que ele pregou, inspirou a eles em Jerusalém, estavam construindo, levantando de novo os muros de Jerusalém. E alguém veio chamá-lo para ir num churrasco ali no Vale de Ono. Neemias, você está aí liderando essa obra, você é um homem importante, viemos te convidar para dar uma parada aí, vai com a gente ali. Manda avisar para essas pessoas aqui que eu não vou, porque eu estou ocupado com grande obra. Trabalhando com uma mão e segurando a arma na outra mão. Vivendo pela fé e segurando a espada do Espírito, que é a palavra da fé. A palavra da fé, a palavra da verdade. Como no Salmo 150, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos a espada de 2 gumes. A palavra da fé. A palavra, Romanos 10,
9:10, a palavra está na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Por isso, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com os lábios que obtém a salvação. A salvação que é pela fé em Cristo Jesus. Jesus disse para Jairo: tudo que você tem que fazer é crer. Não temas, crê somente. Um verbo, uma ordem negativa, não temas. Uma ordem positiva, crê somente. Dois verbos aqui no imperativo. Um negativo, não temas. E um positivo, crê. Por quê? Fé e medo não combinam. Quem crê não tem medo. Quem tem medo é porque não crê. Quem crê não tem medo. Olha Davi dizendo no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida, o meu guarda. A quem eu temerei? Diante de quem eu tremerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração. Ainda que se trave contra mim a batalha, ainda assim eu terei confiança. Mas você tem que orar, Davi. Eu estou orando. Uma coisa eu estou pedindo só ao Senhor: que eu possa habitar na casa dEle por todos os dias da minha vida. E o que Deus está falando para você? O que Deus... ao meu coração me ocorre só uma coisa que Deus está falando comigo: buscai a minha presença. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Crê somente. Tomé, põe a tua mão aqui nas minhas feridas, nas minhas mãos. Põe a tua mão aqui nos meus pés. Põe a tua mão aqui do meu lado. Você não queria me ver e me tocar? Ele se ajoelha e fala: meu Senhor e meu Deus, creste porque viste? Benditos os que não viram e creram. Seja crente. Jesus disse para ele: seja crente. Essa fé sobrenatural que é dom de Deus foi um dos temas importantíssimos no avivamento da reforma protestante, que é resumido em 5 solas. Repita comigo: sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Sola Escritura, somente a Escritura, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, é a nossa regra de fé e prática. Diga: sola fide. Somente a fé que vem para nós como dom de Deus por meio da palavra. Romanos capítulo 9, versículo 17. Não, 10 mesmo, 10, 17. Romanos 10, 17. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Escritura trazendo fé, Escritura trazendo fé, e fé trazendo salvação. Diga: sola gratia. Pela graça. Somente a graça. Está escrito gratia ali com T, mas em latim o T tem o som de C. Gracia.
Sola gratia. Somente pela graça é que nós temos salvação. Essas três coisas, tá? Essas três coisas são como um tripé: a Escritura, a palavra, a fé e a graça. Diga: palavra, fé e graça. Tem tudo isso na sua vida? Tem tudo isso na sua vida? Palavra, fé e graça? Tem tudo isso na sua vida? Nos veremos na glória. Porque quem tem palavra, fé e graça, diga: solos Christus. Somente Jesus é seu Salvador. Somente Jesus é seu Senhor. Somente Jesus é seu dono. Somente Jesus é seu melhor amigo. Somente Jesus é o seu rei. Somente Jesus é o seu chefe. Somente Jesus é o seu governante. Somente Jesus é o seu presidente. Somente Jesus é aquele que domina sobre a sua vida. Solos Cristo. E essa pessoa salva em Cristo Jesus é aquela que, diga: só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. Pessoas que dão somente a Deus toda a glória. A nenhum ídolo, a nenhum homem, a nenhuma coisa, a nenhuma riqueza, a nenhum bem. Toda glória ao Senhor, porque Ele não dá sua glória a outrem. Por isso, não temas, crê somente. A fé sobrenatural que nos foi dada, não nos foi dada só para salvação, nos foi dada para salvação. É a maior coisa para a qual ela nos foi dada, mas ela nos foi dada agora para nós usarmos em tudo essa fé. Hoje eu vou trabalhar pela fé, hoje eu vou estudar pela fé, os meus atos serão pela fé, a minha conduta será pela fé, o meu comportamento será pela fé, os meus pensamentos têm que ser pela fé, as minhas palavras pela fé. Cada passo na minha vida é pela fé no meu Senhor e Deus.